O melhor futebol do mundo na atualidade é do continente africano. Os países africanos são os países que melhor jogam o futebol na atualidade. Sabemos, para nossa tristeza, para nossa desventura, que o futebol se tornou pior do que a política, com as Beth, as Elizabeth e a política dentro do futebol, a corrupção, tráfico, narcotráfico, tráfico internacional de pessoas, de droga. Tudo de mal, tudo de ruim está dentro do futebol na atualidade. Mas fazendo aí uma reprise, fazendo aí uma introspectiva, fazendo uma averiguação bem aprofundada, nós vemos que o continente africano hoje no mundo é quem melhor joga futebol. O futebol deles é um futebol arte, é um futebol jogado com garra, com determinação, com vontade de ganhar sempre. Então, hoje, quando se fala em futebol, não devemos apontar para outro lado se não for para a África. Hoje, o continente africano é quem melhor joga futebol no mundo. Falando de religião, as religiões estão aí, né? Existem milhares de religiões, né? Tem aí o catolicismo, o hinduísmo, o islamismo e muitas outras religiões. Nesse mar de religiões, a gente vê que as coisas estão terrivelmente sendo tratadas pelos líderes. Eles são famintos por dinheiro e estão correndo aí em busca do dinheiro cada dia, cada instante. Mas aqui no planeta Terra, neste mundo, está situado, ainda está aqui a igreja, o povo de Deus ainda está aqui na Terra. Então, o que quero dizer? Os filhos de Deus ainda estão aqui, no meio das religiões, entre as religiões. Não, a igreja, para este mundo, ela é invisível. A igreja, para este mundo, ela não é vista, ela não é reconhecida, ela não é aceita, não há uma aceitação por parte do mundo com relação à igreja. O povo de Deus está aqui, neste mundo, sofrendo, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo rejeitado, porque é a própria Escritura que declara isso, né? Vós não sois do mundo, não ameis o mundo como o mundo o mundo não nos ama. Então, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é isso. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele nos deixou muitas orientações com relação a isso. Então, nós estamos aqui na condição de igreja, de povo de Deus, rebanho de Deus, filhos e filhas de Deus aqui nesse mundo. Então é isso, né? E a questão da política, a questão das autoridades, né, que regem esse mundo, que estão à frente, na liderança das nações. Nós sabemos que essa forma de governar que o mundo governa, ela é um pouco terrível, né? Eu diria que muito terrível, porque aqui neste mundo existem os governantes que foram constituídos por Deus, como diz a Escritura lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja em Roma, que não é a igreja católica, mas os filhos, as filhas de Deus, o rebanho de Deus, o povo de Deus, a igreja invisível, a igreja vertical, né? A igreja, o corpo dela é inanimado, o corpo da igreja é espiritual. A igreja é espiritual, porque ela é regida, conduzida, a vida que está nela é espiritual. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, que é fogo, que é chama, né? Inapagável, né? Então é isso. O Espírito de Deus
Deus mesmo presente no corpo físico do seu povo, né? Nosso corpo é templo de Deus, então Ele habita em nós, né? Ele está em nós e nós nele. Então, essa é a igreja, e ela está aqui nessa terra. Ela tem sofrido, né? Sofrido em todos os lugares, sofrido na política, sofrido no futebol, sofrido nas religiões, porque esses conflitos todos acabam trazendo sofrimento para nós, para o povo de Deus. Então, falando-se das autoridades aqui deste mundo, tem as autoridades que foram constituídas por Deus e as que não foram constituídas por Deus. Essas autoridades, elas são uma ramificação do governo de Lúcifer. É o governo de Lúcifer. Lúcifer, ele criou o governo dele quando ele se rebelou contra Deus aqui nesta terra, porque Ezequiel 16 diz que ele subia e descia, e a rebelião, como muitos pensam de forma errada, né? Há muitos pastores, teólogos, né, doutores, biblistas declaram erroneamente de que a queda de Lúcifer se deu lá no céu, toda a luta, toda a batalha, toda a briga se deu lá no céu. Não foi no céu, foi aqui na terra, né? Foi aqui na terra, né? Foi quando ele, né, estava no ar, foi em uma das suas subidas, né? Em uma das suas idas para o céu, porque o texto de Ezequiel, capítulo 16, diz que ele subia e descia, ele tinha livre arbítrio, ele tinha liberdade, foi dada a ele essa honra de ter acesso ao céu e à terra, ao céu e à terra. E ele, nesse negócio de ter acesso ao céu e à terra, ele acabou em uma das subidas dele ao céu, trazendo com ele a terça parte dos anjos, e aí se deu a grande rebelião de Lúcifer, mas ela se deu aqui na terra. Então a gente fica vendo aí esse governo de Lúcifer que está aí assolando o mundo, né? São dois governos que regem, são três governos que regem ao mesmo tempo esse mundo, né? O governo de Deus, que é a teocracia, né? A igreja, ela tem participação nesse governo. Você sabia disso? A igreja, o governo dela aqui na terra é a teocracia. E a igreja, ela é uma igreja teocrática. Ela participa do governo de Deus, né? As opiniões, os projetos, as leis que são criadas para favorecer ao povo, tudo que é para favorecer e para o bem da humanidade, é o governo teocrático, é a teocracia, o governo de Deus e a ação da igreja junto com Deus aqui na terra. Então, esse é o governo de Deus, é o governo da igreja, a teocracia. E tem o governo deste mundo, que é um governo mau, corrupto, né? E tem o governo de Satanás, né? O governo que é o governo de Lúcifer, né? É o governo dos homens que estão perdidos, né? É o próprio governo do anticristo, né? O próprio governo do anticristo, da besta e do falso profeta. É o governo de Lúcifer. Ninguém se engane. Em breve, o governo do anticristo, que é o governo de Lúcifer, irá se manifestar aqui na terra. Eu não quero estar mais aqui. Então, esses são os governos. A teocracia é o governo de Deus aqui na terra. A igreja faz parte, ela atua na teocracia, ela age em todos os segmentos da sociedade através da teocracia. Deus à frente e a igreja ali com Deus, atuando, agindo, fazendo obras, fazendo coisas extraordinárias aqui nesse mundo. E aí tem o governo desse mundo, que é um governo corrupto, que é um governo humano, porém mau, e tem também o governo de Lúcifer, que é o governo de Satanás, o governo onde em breve o anticristo irá se manifestar para estar à frente dele. Satanás irá entregar a força, a autoridade que ele tem, o poder que ele tem
para a luz, para o anticristo. O anticristo irá sim reger esse mundo com o governo de Lúcifer. Então eu não quero estar mais aqui. Eu não quero estar mais aqui. Não quero estar mais aqui. Então, que Deus abra os seus olhos e o seu coração para que você entenda isso. Deus abençoe a sua vida e nos veremos em breve.